De La Cruz jogando demais. Arrascaeta na batida padrão, na batida de sempre. E lá na frente, bom, centroavante, Luiz, tem 11 jogos na temporada e 11 gols, o Pedro. É um jogo que chamou bastante atenção. Assim, a gente falou um pouquinho sobre rivalidade, sobre o momento do Fluminense, as conquistas do ano passado, mas nesse jogo específico foi um jogo que a diferença foi enorme. Esse Flamengo provavelmente é o candidatíssimo a ser campeão brasileiro. Vai, com certeza, fazer um grande ano, porque o Tite é bom, né? Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Esta semana vai ser top! Só vamos falar aí a semana inteira dessa vitória do Mengão em cima do Fluminense. O Flamengo amassou o Fluminense, né, galera? E a imprensa de todo o Brasil está exaltando o nosso Flamengo. Então, vamos aproveitar a nossa fase que tá boa. O Flamengo não toma gol, só vence. São vários jogos aí de invencibilidade, são 12 jogos, né? 3 empates e 9 vitórias com o time do Tite nesta temporada. O Pedro, 11 jogos, 11 gols. Pelo Campeonato Carioca, 9 jogos, 9 gols. O De La Cruz voando, Pedro, Cebolinha. Cara, então, este vídeo aqui tá muito bacana. Programa Resenha da Rodada da ESPN Brasil. Assista até o final, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Assista o vídeo até o final que tá bom, tá bacana. Valeu, galera. Tamo juntos. Vamos lá, simbora. Então, no momento, tudo funciona. É uma máquina de engrenagem perfeita. A defesa funciona muito bem, tomou um gol no campeonato inteiro. O time titular segue zerado. Meio campo, Nossa Senhora. De La Cruz jogando demais. Arrascaeta na batida padrão, na batida de sempre. E lá na frente, bom, centroavante, Luiz, tem 11 jogos na temporada e 11 gols, o Pedro. Nossa. Agora, mais do que nunca, titular absoluto, mais do que nunca, o Gabriel Barbosa é banco. Capita, contra o Flu, foi 2-0 na primeira semifinal, mas, ó, cabia fácil, 4, 5, 6. Tô exagerando? Não tá não, Plihá. Boa noite a você, ao Luiz, Amoroso, Prazão, boa noite a todos. É um jogo que facilmente poderia ter terminado 3, 4, 5-0. Plihá, tamanha diferença dentro dos 90 minutos. O Fluminense tem alguns problemas, né, coletivos. Enfim, foi um time que brilhou no ano passado, mas que começa o ano com dificuldades. Sentiu falta de alguns jogadores, né, o maior deles, o André. O André fez muita falta no jogo de ontem, a maneira como ele joga, de marcação. E um Flamengo que tá sobrando, né, Plihá? Nas mãos do Tite, é um time que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Um time que se equilibrou, né? É um time que não sofre gols no Campeonato Carioca, enfim, passa em branco. Um meio-campo muito criativo, de muita intensidade e um ataque que funciona muito, né? Velocidade nas beiradas, o Pedro vivendo uma grande fase. Cebolinha em grande fase. Cebolinha em grande fase. Então, é um jogo que chamou bastante atenção. Assim, a gente falou um pouquinho sobre rivalidade, sobre o momento do Fluminense, as conquistas do ano passado, mas nesse jogo específico foi um jogo que a diferença foi enorme. Ô, Plihá, só para botar uma... Ano passado teve uma reviravolta, né? Sim. Capita, tu acha que igualzinho. Eu acho que não dá. E ano passado eu me lembro que teve uma brincadeira aqui dos 50-50, você lembra? Acho que no futebol tudo pode acontecer. Desse ano é igual ou não? Não, esse não. Ano passado era VP, agora é Tite. No futebol tudo pode acontecer, Plihá, mas assim, a diferença... O Flamengo não é o Flamengo do ano passado. Exatamente. Esse Flamengo é totalmente fabuloso. Diferente. E o Fluminense também não é o Fluminense do ano passado. Tem isso também. Mas clássico é clássico. Mas, segundo jogo, vai dar Flamengo de novo. Tá com cara mesmo. Tá com cara. Aliás, tá com cara que o Flamengo, no campeonato de regularidade que nós temos aqui no pedaço, que é o Campeonato Brasileiro, vai nadar de braçada, Luiz. Esse Flamengo me dá medo, Plihá. Esse Flamengo aí, bem defensivamente e com grande qualidade do meio. Essa palavrinha do Luiz Fabiano, cara, é a palavra mais ouvida, hein, ultimamente. Este Flamengo dá medo. Pra frente. Esse Flamengo provavelmente é o candidatíssimo a ser campeão brasileiro. Vai, com certeza, fazer um grande ano, porque o Tite é bom, né? A gente tem aqui um cara que é gestor, né? Gosta de falar em planejamento e fala como poucos, que é o Prazão. E o Flamengo realmente foi assertivo demais nas contratações, né? Porque
Você traz um jogador como o De La Cruz, você tem o Vinha, você tem jogadores de qualidade. E eu Mais gosto fácil muito ser do... assertivo com o dinheiro também, né? Mas como mudou, né, Plê? Como mudou o perfil de contratação, Mas você né? tem jogadores que o ano Vai ser passado... assertivo durante. Você teve jogadores que o ano passado não conseguiram jogar, porque tinha Vidal, o Pulgar, vem fazendo um grande campeonato. Nossa Senhora. Mudou Na o perfil. comparação com o Vidal, Importantíssima. Mudou o no Flamengo. perfil e isso é dedo do treinador, né? Com certeza. O Tite ali no Flamengo, na minha visão, ele é mais do que treinador, né? Não é um manager, como fala, mas assim, coach. ele é bem mais que um treinador. Então, ele não se preocupa só com o campo. E quando contrataram o Tite, uma das coisas que a gente falou aqui era isso, né? Que ele tinha tamanho para fazer, botar o dedo onde precisava ser colocado e, às vezes, tirar um pouco da autonomia de algumas pessoas que, de repente, não tratam o futebol como deve ser tratado. Né? Eu acredito que eu acho que a passagem do Tite pela seleção brasileira em 8 anos, né, de 2 Copas do Mundo. 6 anos ele ficou. 6 anos, 2 Copas do Mundo. Eu acho que dentro de um Flamengo, que é um time que também é como se fosse uma seleção, né, porque ele tem jogadores de muita qualidade, facilita o trabalho dele. Você Né? falou de seleção, Fabrício Bruno, um dos zagueiros do Flamengo, convocado hoje para a seleção brasileira. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros convocados. Galena, você conhecia o Galena? Conhecia a Fabula? Não. Porto. Você que jogou no Porto, vestiu Joguei aquela no Porto, camisa. vesti a E o camisa. Léo Jardim, quando a gente fala de Vasco, a gente vai falar mais do Léo Jardim, principalmente com o Fernando Praz. Mas aí a observação do atleta, do ex-atleta, no caso do Fábio Luciano. O Léo Ortiz acabou de chegar, né? Chegou essa semana lá, ficou no banco de reservas já no Fla-Flu. E aí, de repente, o Léo Ortiz, com o Tite, era zagueiro de seleção. Agora vai ter uma disputa natural, já teria de qualquer maneira. Num primeiro momento, o Léo Ortiz é reserva mesmo, porque Fabrício Bruno e Léo Pereira vêm bem demais. E agora o caminho fica um pouco mais difícil para o Léo, porque agora o Fabrício Bruno é zagueiro de seleção, né, Capito? É isso. Observação que você fez muito pertinente. O Léo Ortiz também tem convocações, então também chega com essa pompa de jogador convocado, enfim. Mas isso, né, reflete o trabalho do Fabrício Bruno, que é bom jogador. Mas assim, quando ele chega, a contratação é feita, muita gente coloca isso, né? Daqui a pouco ele vai assumir a condição de titular, porque ele é bom jogador. O Léo Pereira é quase que intocável hoje no Flamengo. Carolino, ninguém mexe. Joga pelo lado esquerdo também, né, Play? O Fabrício Bruno e o Léo Ortiz jogam pelo lado direito. Mas isso fortalece o Fabrício Bruno com merecimento, porque é um jogador o status muda. Enfim, é um jogador interessante, né, Felipe? Porque assim, ele tem qualidade de passe, o Fabrício Bruno, ele tem velocidade, né? É um cara que... Até por isso que o Flamengo joga tão bem também, é por isso que o Flamengo consegue liberar muitos meio-campistas, porque tem confiança no sistema defensivo, na velocidade desses caras, né? O Flamengo marca uma linha alta, e o Fabrício Bruno e o Léo Pereira são jogadores que têm essa velocidade de recomposição. Então, assim, a convocação do Fabrício é merecida, e aí coloca ele em um status de disputa aí com o Léo Ortiz, que, assim... O Léo já chega, né? Chegou como reserva e faz parte. Capitão, os três. O Davi hoje tem uma situação mais definida. O Davi é mais jogos específicos. Vai jogar menos. Sim. Mas desses três que vão brigar para 2 vagas. Sim. Os 3 jogando o máximo. Quem que você coloca... Não vou nem te perguntar qual seria a sua dupla. Sim. Dos 3, qual que você gosta mais? Plirra, eu vou ficar com os 2 que estão jogando. Mas tem que eu acho que é só. justo. um jogador só? Dos 3, 1. Os 3, assim, a pleno vapor. Então, eu acho assim, eu acho que o Léo Pereira, ele tem qualidade, mas ele vive uma fase diferente, né? Ele é um jogador que vive aquela boa fase. Tá iluminado. Tem qualidade, mas vive essa fase iluminada. Pra mim, é o Fabrício Bruno. Eu acho que é um jogador que tem qualidade, é um cara que tem velocidade, que sim, desde que ele chegou no Flamengo, chamou atenção por isso, que é um jogador que sente um pouquinho o peso. O Léo Pereira, por exemplo, sentiu o peso da camisa no início, sofreu um pouco no Maracanã. O Fabrício Bruno, desde que ele chegou, bastante. O Fabrício, desde que ele chegou, ele assumiu essa responsabilidade, ele foi um cara mais regular. E o Léo Ortiz, assim, é bom jogador? Mas ele vem de um time que não tem a pressão de Flamengo, não tem a cobrança de Flamengo. Então eu fico, entre os 3, hoje, eu fico com o Fabrício Bruno. E talvez por isso que ele tenha sido convocado. Dos 3, qual que você não gostaria que te marcasse, Luiz? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Luizito firme. Soares falou pra gente quando a exatamente. gente gravou Bola da Vez e depois reforçou isso no Bola de Prata quando foi entrevistado pelas nossas equipes que estavam ali no evento, na festa, que pra ele também, o cara mais parada dura que ele pegou por aqui foi o Fabrício Bruno. Ele é rápido, ele chega firme, ele não brinca. Ele Bom na bola aérea. É alto. Sabe sair jogando. Sabe sair jogando. Esse aí ia
me dá um trabalho, mas também ia ter trabalho. Com certeza. Sim. Copa América tá Esse pintando pra ele cara também. jogava bola. Mas é mais um desfalque aí pro Flamengo. Fabuloso. Aí sim, de repente, vai ter oportunidade do Ortiz jogar. Como um treinador com o peso do Tite faz diferença num clube, né? Porque se a gente analisar, teve bochicho do Pedro com o Gabriel Barbosa, não sei quem joga. O Henrique, será que vai aceitar essa reserva? É. Tá ali quietinho. Olha lá. Como que é diferente ter um treinador com peso, né? Com bagagem. Tem gente na comissão que também é do riscado, né? Nosso César o César Sampaio. faz né? muito bem no dia a dia também, né? Lógico que muito do Gestão trabalho dele faz diferença. Claro que sim. A gestão do Gestão dia a faz dia, de pessoas, acalmar de os caras time, que estão um de pouquinho mais grupo, faz nervosos. diferença mesmo. Vamos dar um passinho, vamos pro meio campo agora. Capita, o De La Cruz tá jogando exatamente o que você esperava ou até Sim. mais do que você imaginava nesse começo? Eu acho que está jogando o que a gente imaginava que ele poderia produzir, Plirra. Mas, assim, uma observação do De La Cruz é que quando ele chega no Flamengo, antes da lesão do Gerson, ele atuou em uma outra função. E aquela posição não fez bem para ele. Aberto na ponta direita, aí da ponta direita vindo para o meio campo, aí parecia que ele não se entendia muito com o Arrascaeta, as movimentações. Após a lesão do Gerson, abriu esse espaço para ele jogar. É onde ele se sente mais confortável, onde ele consegue... Ele parte é o início da jogada dele, né? Então, ele parte como um segundo homem para poder chegar próximo da área, para armar as jogadas. E no jogo contra o Fluminense, ele deu três passes ali, colocou os jogadores na cara do gol. Então, assim, é um jogador de muita qualidade, mas que hoje, Plirra, joga na função dele. E aí, quando o Gerson voltar, aí vai ter um problemaço para escalar esse time. O De La Cruz tá jogando do mesmo jeito que o Lucas jogava no início, quando veio da Europa, na função no São Paulo, né? Ele joga jogador de como segundo de dar o último passo, de arrancar com a bola, de finalizar. E muita movimentação. O De La Cruz, na seleção uruguaia, é titular, o Arrascaeta banco do De La Cruz, muitas vezes. Exatamente. De repente, até o Bielsa vai aproveitar esse entrosamento dos dois no clube e, de repente, o Arrascaeta vira titular na Celeste também, né? Eu acho que o Arrascaeta, quando o Arrascaeta força a vinda do De La Cruz, não vou falar que é isso, é quase uma brincadeira. Mas isso pode ajudá-lo também na seleção, Plirra. Porque a gente tinha essa imagem que os dois... Pode ter pensado nisso? Não vou falar, não vou ser leviano, porque não tem essa informação, não conversei. Mas, assim, olhando para um cenário... Ele insistiu bastante. Ele insistiu bastante, Plirra. Então, assim, porque assim, no Flamengo, o Arrascaeta é intocável. A gente nunca imaginou que o De La Cruz iria vir para o Flamengo para jogar na função do Arrascaeta. Isso poderia acontecer, mas ninguém pensou nessa possibilidade. E com a chegada do De La Cruz, deu essa certeza de que é possível os dois jogarem juntos. Então, isso pode ajudar muito o Arrascaeta aí com relação às convocações, atuações na seleção. E os dois juntos são muito bons, Plirra. Assim, é o pulgar na sustentação. Isso que eu falo, é uma defesa com velocidade, um jogador na sustentação, que é o pulgar, e aí o De La Cruz de intensidade e a Arrascaeta na criação, genialidade. Aí o Flamengo é muito forte. Hein, Marcos, coisa maravilhosa a assistência do Arrascaeta pro Pedro. Jogador inteligentíssimo, né? Jogador caradíssimo. Jogador que sabe o momento de dar o passe, né? O momento de segurar a bola e o momento de dar o passe. Essa é a grande diferença de um jogador inteligente, que foi uma coisa que eu aprendi no futebol italiano. Quando eu cheguei lá, você falou, você tem que aprender duas coisas. O momento que você segura a bola e o momento que você tem que dar o passe. A hora que você pegar isso, acabou. Você vai botar em condição de jogo qualquer atacante. E é isso que o Arrascaeta faz. Ainda mais com o espaço dentro de campo. Tem essa visão que ele tem de saber que tem um jogador que cabeceia bem dentro da área. Ele achou fácil o Pedro no segundo pau. Você calcula que o Pedro vai fazer quantos gols na temporada, Fabu? Esse time aí? É. Ah, não. Com 50. 11 já. No Ano mês, em março. No ano? 50 gols. Faz a tua previsão aí. depende de quantas partidas for jogar, né? Mas ele tem que fazer, no mínimo, 50%. Jogar 30 jogos? 15. 40, 20. O jeito é saber que ele vai Mínimo, que esse time aí Vai fazer 40 E a bola gols. chega pra ele, hein? 80 jogos. chega redonda, né? Chega redonda. Porque É outro que, se seguir nesse nível, né, Praz, pode ir para a seleção brasileira, pode jogar a Copa América. É numa posição que a gente não tem ninguém que tomou conta da camisa, né? A gente está buscando, já mudou o sistema, já testou outras variações, né? E a gente vê ali de 9, tem rodado muito. Matheus Cunha, Gabriel Jesus, Richarlison. Então é uma posição no Brasil. Na verdade, agora... No passado, ó, só rapidamente, em cima do que o Luiz falou, desculpa te interromper, Praz. No ano passado, que não foi o ano dos mais legais pro Pedro, ele fez 61 jogos. 35 gols.
Cara, é isso que eu ia falar, galera. Eu ia puxar aqui no final do vídeo quantos gols o Pedro tinha feito e em quantos jogos. Ele já respondeu. Esse praticamente. ano ele fez 11, passou da média. e estava sendo vaiado, né? Já fez 11 e estava sendo vaiado. 11 jogos. Pra tu ver? Mas, assim, Pedro, acho que esse novo ciclo com o Dorival aí vai abrir muitas perspectivas para a seleção. Não Essa só, vai aí, não só centroavante. Gabigol fans. De tudo, né, cara? De tudo. Agora no gol, os dois machucaram, né? Os goleiros machucaram, mas vão voltar. Mas na defesa também, no meio-campo, tanto é que o Dorival ali, de 8 meio-campistas, convocou um meia de origem, assim mesmo, né? Tudo bem, alguns jogadores ali podem fazer uma função de meia, mas aquele meia é o Paquetá. Então, assim, abriu muitos jogadores sendo colocados a primeira vez, 9 do Brasileirão, então vai abrir muita Luiz, eu acho que contra a Inglaterra e Espanha ele vai volante aqui, volante aqui, volante aqui, volante aqui, volante aqui, volante aqui, volante aqui. Lá na frente, dois volantes. Fecha a casinha, vamos voltar, linha, atrás do meio campo, tudo juntinho. Quem bloco. não gosta muito de volante é o Fernando Diniz, né? Pois é. Que foi jogar, foi enfrentar Ele gosta, este Plirra. Flamengo. Ele gosta. Ele bota 2 como zagueiro, bota mais 2. Não, ele tira os volantes da posição de volante. É. Dessa vez ele não tinha o seu principal volante, como vocês já disseram. O André é suspenso, foi expulso contra o Botafogo, né? E aí, o que ele faz? Para enfrentar esse Flamengo, vamos de peito aberto. Vamos jogar! Ganso e Renato Augusto juntos, iniciando o jogo entre os titulares. Beira a irresponsabilidade, Márcio Amoroso? Num clássico, né, importante, num jogo decisivo como é um Fla-Flu, você tem dois jogadores quase com as mesmas características, né, e um pouquinho menos de condição física de poder arrancar em certos momentos do jogo, você poder fazer a diferença. Eu acho que poderia ter segurado, entrado com um e usado o outro no segundo tempo, para tentar ver se conseguisse, né, essa facilidade na troca de bola, de passagem, né, e dando condição para os atacantes finalizar. Mas com os dois ali, fica muito vulnerável, né, na marcação. Sem o André ainda, né? Intensidade, né, Plea? Não é a qualidade que o Ganso tem, o Renato Augusto tem, mas a intensidade que esses caras colocam em campo, enfrentando esse Flamengo... Depende do adversário. Depende do adversário. Não adianta, né? Porque assim, você olha pro De La Cruz, por exemplo, ele tem qualidade, só que a intensidade, a movimentação dele, Plea, e assim, você pega o Cebolinha, enfim, os caras que se fecham, né, que se movimentam pro meio campo, o Arrascaeta mesmo. O domínio do Flamengo foi absurdo. Não, né? foi absurdo. Eu acho que o Fluminense esteve melhor do que o Flamengo, de repente ali dos 5 aos 15 do segundo tempo. Ligeiramente melhor. Equilibrado. 10 minutos. Equilibrado. Equilibrado, mas talvez um pouquinho melhor. Isso, Mas a função principal do treinador que é encontrar soluções, né? Assim, eu admiro, bato palma para a convicção que o Diniz tem. Ele acredita no estilo de futebol dele, que é diferente do que o Márcio gosta, do teu, do meu, pode ser igual ao do Luiz. Mas, assim, tem várias maneiras de pensar futebol. Mas, assim, a convicção que ele tem e a condição que ele tem de fazer os jogadores acreditar é impressionante. Só que, assim, eu volto a falar, o treinador ele tem que buscar soluções. Eu tô curioso para ver a abordagem do Diniz no próximo jogo contra o Flamengo. Porque nesse jogo não deu certo, ou não, a estratégia dele não foi superior ao do Flamengo. E a minha curiosidade é ver se ele vai manter 100% da convicção dele ou se ele vai dar um passo para trás. Não estou dizendo dar um passo para trás para recuar, mas repensar. Bom, o que eu posso fazer de diferente porque já tem alguns jogos, que o Fluminense tem contra a LDU. Sim. Não me lembro outro jogo que foi... contra o Flamengo. Detalhe, né, gente? Ele precisa fazer 3-0. Então, ele teve dificuldade, mas não estou nem falando de reverter o resultado, estou falando de conseguir igualar o jogo. Que ele teve dificuldade, que os times conseguiram subir as linhas de marcações, conseguiram marcar e o Fluminense teve posse, mas uma posse... Porque a ideia do Fluminense é atrair o adversário, espaçar o time e criar espaço atrás da linha de marcação. E ele não estava conseguindo, ele estava conseguindo ter bola muito perigosa no campo dele. Então, assim, a minha curiosidade é como vai ser a abordagem do Diniz para esse segundo jogo contra o Flamengo. Se ele vai tentar achar alguma solução. Saltou rapidamente, Márcio Amoroso, de 10 dias atrás. Ei, Diniz é o nosso rei. Para burro, couro de burro no fim do jogo. Acho que a torcida, né, que é um torcedor sempre apaixonado, né, motiva pra caramba. E o Fluminense não fazendo resultado, a tendência é essa, né? Mas a gente tem que ter um pouco de paciência com o treinador que ganhou títulos importantes, né? O título mais importante da história. Com o Fluminense, o torcedor tem que ter um pouquinho de tranquilidade, porque todo mundo sabe, né, que
a grande vontade é continuar ganhando do Flamengo, né? Então, nesse jogo, o Fluminense não foi bem, mas a torcida tem que ser Acho que tem o peso dos clássicos também, né? Mas ele sempre jogou. sem vencer. Mas ele sempre jogou assim. Regionais, Né? ele A sempre gente viu um jogou. protesto quando o Fluminense perdeu na fase classificatória do Campeonato Carioca do ano passado, a torcida foi protestar na frente do CT, chamou o time de pipoqueiro, lembra? Os mesmos jogadores que foram campeões da Libertadores. Aí me chamou a atenção que o cara falou assim, pro Felipe Melo, fala pro Diniz parar de inventar. O mesmo treinador foi campeão da Libertadores. Ok, Aliás, agora que ele perde, da chegada do já não Felipe é. Melo no Pedro. Exagerado? Aqui ele vai por baixo? Plea, a gente até brincou lá, a gente falou um pouco sobre isso, né? Aquela meia bola, meio tornozelo, né? Só que ele vai por cima da bola, né? E aí causou um risco pro Pedro. Mas é assim, eu não vou falar que foi... Assim, a gente sempre crava que qualquer lance do Felipe Melo desse jeito, dessa forma, que tem uma maldade embutida, né? Então é essa fama que ele carrega. É uma disputa de bola. Para mim, é uma no jogo foi o Thiago Santos. O Thiago Santos, sim. Aí ele não tem No disputa de Cebolinha, bola. a gente até mostrou a imagem agora há pouquinho. Arrepiou, é legal. isso, o Felipe Aliás, Melo, o Fluminense atrasado. tem um número de jogadores expulsos bem acima da média do futebol brasileiro. No ano passado foi o time que mais teve jogadores expulsos. Vocês acham que o fato de jogar com a linha bem alta explica parte disso? Um pouco sim, né? Você acaba... Tem que matar ali a jogada? Tem que matar a jogada. E o Fernando Diniz sabe que ele precisa ter a bola o mais rápido possível. Porque se ele gosta de jogar como o Guardiola, né? É o mentor dele, você perde a bola 3 segundos, você tem 4 segundos de recuperar. Se você der o espaço, você vai chegar atrasado. E você vai acabar fazendo a falta. Agora, o Luiz falou no comecinho, acho que foi na tua primeira fala no programa hoje, que, além do Flamengo estar diferente do ano passado, o Fluminense também está. Você não está prevendo glórias tricolores nessa temporada? Não é que eu tô... Mais glórias, no caso, porque a Recopa já foi vencida? O Fluminense não está no melhor momento, né? A gente vê isso. O Fluminense, apesar de ter ganho um título agora, não é aquele Fluminense que vinha fazendo bons jogos, que estava encantando o Brasil, que envolvia o time adversário, que conseguia fazer jogadas, chegar no gol do adversário. Hoje o Fluminense não é mais aquele, tem um pouco mais de dificuldade. Eu acho que os adversários também sabem jogar contra o Fluminense, aprenderam a jogar contra o Fluminense. Mas eu falei porque estão esperando que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar. E o Fluminense não é mais aquele, e o Flamengo também não é mais aquele do Vitor Pereira. Hoje é o Flamengo do Tite, um Flamengo muito mais organizado, um Flamengo com De La Cruz, com Pedro... Cebolinha. Então, eu acho que difícil. Tem Bruno Henrique, Gabigol. Pelo amor de Deus. Alguém acredita no milagre aqui? O Márcio já disse que está meio descrente, diferente do que aconteceu no ano passado. Eu não acredito nessa virada do Fluminense, não. Eu acho que o Flamengo pode ter mais chance ainda de ganhar o jogo com uma outra vantagem importante. A outra semi parece bem mais aberta, né? Sim, bem. Tá aí, nação! Gostaram do vídeo, galera? Separei aqui pra vocês este corte do programa Resenha da Rodada da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Cara, que análise bacana, né? Fiquei aqui quietinho, galera, só prestando atenção e analisando, avaliando tudo que eles falaram aqui, né? Cara, eu tava falando aqui no meio do vídeo que o Pedro pode fazer 40 gols nesta temporada, no mínimo, cara, porque ele pode chegar a fazer uns 50. Porque assim, ó, se a gente analisar que no ano passado ele não era titular, o titular era o Gabigol no começo do ano, né? Depois, no finalzinho, ele termina como titular. Se a gente analisar que era o time do Vitor Pereira e depois do Sampaoli, e que ele não era titular e ele conseguiu fazer 35 gols, cara, de titular, 11 jogos até aqui no ano, 11 gols, um gol por jogo é a média do Pedro. Se a gente for imaginar que o Flamengo vai fazer mais de 50 jogos, é para imaginar aí que o Pedro fique entre 40 e 50 gols nessa temporada, galera. Ele vai fazer, no mínimo, 40 gols, é o que eu acho. Tomara, né, cara? Tomara, né? E você, cara, o que você acha sobre essa vantagem que o Flamengo criou? 2 gols de vantagem, né? Tem mais a vantagem do empate. Por exemplo, o Fluminense teria que fazer 3 gols para poder avançar para a final. Já o Flamengo pode perder por até 2 gols de diferença, que estará na final do Campeonato Carioca.
O Flamengo do Tite que não tomou nenhum gol no Campeonato Carioca. Do Tite, o que tomou foi o Sub-20, né? Foi com o Mário Jorge ainda. Então, assim, cara, só uma tragédia mesmo que tira o Flamengo dessa final. E se Deus quiser, isso não vai acontecer. O Flamengo não tem oscilado com o Tite nessa temporada, não está tomando gol e está fazendo gol. O Fluminense pode até fazer um gol, 2, mas o Flamengo também vai fazer. Porque o Fluminense, a forma que ele joga, se o Flamengo aplicar a mesma fórmula, né, de marcar sob pressão na saída de bola do Fluminense, eles não vão ter chance nenhuma, cara. É perigoso eles tomar mais uma cacetada de 2 ou 3 gols aí no próximo jogo. É o que pode acontecer, galera. É mais fácil o Flamengo vencer o próximo jogo do que o Fluminense. Por quê? Eles têm a obrigação de vir para cima do Flamengo. Eles vão abrir, eles têm que fazer gols. E o Flamengo estando tranquilo, ele pode muito bem matar o jogo numa vacilada do Fluminense, né? Deixando desguarnecida a sua zaga lá atrás, né? É isso que eu acho e isso pode acontecer. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!